Bom, gente, durante esse período de patriarcas, né, de Abraão até Moisés, vai ter ainda muitos problemas que eles vão surgir e tal, muita fragmentação política, certo? E aí vai surgir a centralização que vai chegar até os reis. Mas vamos entender isso aqui, certo? O povo sai do Egito, certo? Com Moisés para a Terra Prometida. Moisés morre no meio do caminho e quem assume o comando desse povo é Josué. Josué era um militar, Josué era um guerreiro. E aí ele vai dividir esse povo em 12 tribos e dividir a terra. Ele vai alcançar a Terra Prometida e ele vai dividir essa terra para as 12 tribos. Uma parte para cada tribo, certo? Vai distribuir. Josué vai matar todos os povos que viviam nessa terra na época, vai destruir todos os povos. Foram mais de 6 nações destruídas pelo exército de Josué. Josué, ele é visto até hoje como um general sanguinário, matou muita gente. A ordem dele era matar, inclusive, crianças, né? Mas vamos lá. Entre uma fase de fragmentação política lá dos patriarcas e uma de centralização, os reis, temos um período intermediário que nós vamos conhecer como juízes. Entre os patriarcas, certo? E os reis, nós vamos ter no centro os juízes. Para garantir o domínio sobre Israel e sustentá-los, os hebreus perceberam que precisavam se unir. E para fortalecer a união, nomearam os juízes, líderes militares indicados pelas tribos que possuíam poderes temporários para enfrentar os inimigos, que justamente vai começar em Josué e vai passar por vários líderes, né, que são militares, guerreiros, né, para poder garantir a conquista desse território a esse povo, certo? Lembrando a vocês que esse território, o povo já havia passado mais de 1000 anos longe desse território, né? E aí eles vão querer voltar para retomar o território, só que esse território já está habitado por um monte de outras pessoas, certo? Então, só para vocês entenderem isso. Bom, nesse período de juízes, destacam-se os nomes de Gideão, Sansão, Jefté e Samuel. Esse último, Samuel, foi o principal articulador da união entre as 12 tribos, concretizada sob Saul, primeiro rei hebreu. Ou seja, olha, aí é aqui onde vai começar a era dos reis. Nós tivemos a era dos patriarcas, nós tivemos a era dos juízes e agora nós vamos ter a era dos reis. Vocês estão entendendo aí a lógica? Primeiro os patriarcas, que vão começar todo o processo, né? Os patriarcas vai terminar em Moisés, aí vai assumir Josué, começam os reis, os juízes, certo? E aí vai até Samuel. Quando chega em Samuel, Samuel foi o último juiz desse povo. E aí Samuel vai chamar, unir o povo, as 12 tribos, e vamos dizer, vamos escolher um rei. Vamos escolher um rei. Porque todos os povos em volta tinham reis. Então vamos escolher um rei. E aí eles escolhem Saul. Bom, Saul, gente, segundo a Bíblia, Saul vai ter uma história triste. Acho que ele tinha problema de autoestima, sabe? Ele não acreditava no potencial, na capacidade dele. E ele era tipo um menino mimado que
que não sabia enfrentar as adversidades, não sabia enfrentar as afrontas dos outros, os questionamentos. Ele queria resolver tudo mandando matar. Ou seja, ele não aceitava nenhum tipo de ameaça. Nenhum tipo de ameaça. Bom, essa fase, ela foi a fase mais importante da história hebraica, durante a qual a civilização conheceu seu apogeu. Depois da morte de Saul, quem vai assumir o trono vai ser Davi. Certo? Que aí tem aquela história interessante que Davi vai combater com o gigante Golias, né? E ele era um menino de 14 anos de idade, e ele consegue vencer aquele gigante de mais de 3 metros de altura, né? E ele vai ser conclamado pelo povo como o grande herói da nação. E isso vai gerar em Saul ciúme. E é por conta disso que culmina essa história na morte de Saul e Davi assume o trono. Né? Davi vai vencer definitivamente todos os seus inimigos, todos aqueles que ameaçavam, né? Que ameaçavam o controle dos hebreus sobre Israel. E vai estabelecer o poder fortemente centralizado. Então, o reino de Davi foi considerado o reino mais sólido, né, do povo de Israel. Mais sólido. Foi o reino em que Israel teve muitas guerras, muitas batalhas, muitos conflitos, mas eles conseguiram centralizar e fortalecer o poder. Em Davi, obviamente, porque Davi era um guerreiro, né? E aí todo o povo se volta, porque existia aquela questão mítica de que Davi era o salvador, o herói da nação, né? Que havia vencido o gigante. Ou seja, todas essas coisas, o gigante filisteu. Ok? A Era dos Reis foi uma fase de estabilidade política, garantida pela burocracia e pelo exército. Além de enorme prosperidade econômica, devido, sobretudo, à atividade comercial estimulada, aí nós vamos ter o quê? A saída de Davi e a entrada de Salomão. Salomão vai tornar o reino de Israel o reino mais rico daquela região. Enquanto Davi tornou o reino de Israel o reino mais fortalecido, com um exército poderoso, vencendo todos os inimigos, todas as batalhas, né? Salomão não. Salomão não vai ter guerra. Vai ter um período de paz e Salomão vai enriquecer, certo? Então vai haver uma prosperidade econômica muito grande, devido principalmente sobre o comércio. Ok? Durante o período de Salomão, considerado um grande sábio, ele era muito estrategista, ele era muito inteligente, inúmeras obras públicas foram construídas. E a principal dela, a que se destaca dessas obras públicas de Salomão, foi o Templo de Jerusalém. É quando ele vai construir o templo. Era um projeto de Davi, mas Davi não consegue concluir o projeto. E aí Salomão vai e constrói o Templo de Salomão, que nós temos até hoje lá em Israel. Os muros, porque o templo foi destruído, mas ainda tem parte dos muros do Templo de Jerusalém que foi reconstruído. Ok? Então, gente, mais uma pausa e eu volto já.